Estamos gravando a conversa. Iniciei a gravação. E aí, ele é um assunto extenso e eu vou precisar fechar ele em mais uma outra rodada, tá? Mas assim, aí, então, fechamos o conteúdo ali para dia 30 até o que a gente conversar de hoje, juntando todo o conteúdo do primeiro bimestre, porque ele acompanha ali. Fazemos o mesmo esquema de vocês podem levar uma folha frente e verso ali com as anotações que vocês desejarem, tá? E é isso, assim, não temos uma grande dificuldade, assim, acho. O conteúdo só que é difícil mesmo. Professor, caso Sim, alguém vá de final, a final é dia 7, o senhor avisa? tá, aviso sim. Ah, é dia 7 de julho? É, Afinal, deixa eu. É, dia 7. Tá, então eu tenho até dia 18 para fechar ali. Não, beleza. O que que eu tava pensando em fazer com vocês, assim, né? A gente tem o. Fechamos esse conteúdo. Hoje, o nosso encontro dia 30. Aí eu preciso fechar mais um outro conteúdo. E só que, assim, seria para correr a partir da semana que vem. Então, em teoria, eu já poderia fechar a nota a partir do dia 30. Mas aí a gente pode fazer o seguinte: o próximo conteúdo é o fechamento do conteúdo de hoje, que é para fechar a ideia do GWT Token. Ele é um conteúdo bem difícil porque é uma parte de segurança. E até eu friso muito que esse conteúdo a gente não mexe no nosso dia a dia, porque não é uma coisa trivial que a gente mexe no dia a dia. Esse conteúdo de segurança, ele geralmente está fechado na mão do arquiteto de soluções. Se tiver a empresa for grande, a arquitetura de soluções ela vai definir os padrões. O pessoal de infraestrutura também pode estar junto ali fazendo a curadoria também. O programador, ele programa, desenvolve ali, mas não é algo que vai estar com ele. O arquiteto do sistema estaria acima. Então, tipo, tem o arquiteto de soluções, aí vem o arquiteto de soluções, aí depois vem o arquiteto de sistema e aí vem o desenvolvedor. Então são três camadas. E ainda disso tem ainda o pessoal de infraestrutura que é quem está mais acima cuidando para a gente disso. Então, por isso que assim, a parte de segurança a gente não tem uma definição. Deixa eu me corrigir. A parte de segurança não estaria na mão do programador. Teria muito mais gente responsável. Só que, como a gente está numa programação de back-end, eu quero que vocês vão embora dessa disciplina, pelo menos para vocês saberem o que é um token. Por quê? Porque a gente trabalha com integração de sistemas, a gente utiliza o Postman, e quando vocês vão fazer teste de aplicações, vocês têm que ter um token para você poder acessar os endpoints. É muito fácil eu chegar aqui e só ficar falando, a gente criou um endpoint ali de cadastrar, a gente criou um endpoint de listar, fechamos, a gente fez os relacionamentos N para N ali, do Hibernate, que legal. Só que daí quando você vai testar, você vai sentar lá um dia para testar uma aplicação e você vai tentar daí, vai dizer que você não tem autorização. E aí você não vai nem saber por que você não tem autorização, porque você esqueceu de mapear o endpoint do login. Você vai mapear o endpoint do login, você não vai desenvolver, mas você vai ser um consumidor daquilo. Então, pelo menos saber ler a arquitetura você tem que saber. E eu fico falando muito com a Maria, né? Aí, quando faz, o testador tem que saber. O testador, ele tem que saber quando vai mexer com Postman, ele também vai testar. Então, é algo a mais. E até deixa eu fazer um ponto. É, eu acabei, acho que nem falando para vocês, mas eu estou num processo seletivo, fazendo um processo seletivo que está durando já faz. ah, tá indo para tá indo para mais de 10 dias já. E uma das perguntas que me fizeram assim, perguntaram assim, onde que armazenava o token? Daí eu peguei e falei, o token você quer o token, você fala para mim armazenar no servidor ou fora? Daí ele falou, é fora. Daí eu falei, então é no local storage que eu vou armazenar e eu vou utilizar o stateless, né?
Daí foi isso aí, né? Então é uma pergunta que me fizeram. Eu fiz 2 sabatinadas de entrevista semana passada. Quando eu tava voltando lá da viagem lá do Chile, eu tava no aeroporto vindo pra cá, e aí eu entraram em contato comigo se eu queria fazer entrevista e tal. E eu falei que tava disponível sim para fazer entrevista. Então daí fizeram uma prévia ali comigo, daí deu certo. Era pra uma vaga. A conversa primeiro começou que eu ia trabalhar aqui em Curitiba, que era uma vaga híbrida. E daí eu falei que pra mim tava tranquilo, dependendo de como que fosse a ideia, todo o que tinha no projeto e tal. Aí fiz a primeira sabatinada. Quem me entrevistou foi um arquiteto de soluções. Ele fez uma sabatinada comigo, levou 1h29 essa sabatinada. O RH ele fez uma prévia comigo só por mensagem. A gente não chegou, trocamos só áudio, foi bem curioso até. E aí fiz a sabatinada e aí passou, acho que no outro dia, que daí eu tive o retorno e eu ia fazer a entrevista presencial. Só que ele acabou que eu não fiz essa entrevista presencial porque dentro ali do entendimento deles apareceu um outro projeto e me ofertaram para um outro projeto para mim trabalhar remotamente. E aí foi um outro arquiteto, daí esse foi um arquiteto de sistemas que fez comigo uma segunda sabatinada. Essa entrevista, gente, levou 1h44 minutos. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nessa entrevista. Eu vou parar de gravar a tela e eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia o que foi a entrevista. Foi uma entrevista diferente. Eu vou parando aqui a tela, tá bom? Voltei a tela, beleza? Ali, a gravação, aliás, e vou voltar aqui com a tela. Aí vamos para lá, então. Gente, beleza, então. Seguinte, nós temos aqui, vou pegar aqui, a parte ali do token, que é o seguinte, a primeira fase ali que vocês vão trabalhar, vocês vão começar a preparar o projeto para vocês trabalharem. Vão fazer o quê? A parte das dependências ali que vão adicionar, que a gente já viu. Essa classe super importante, que é o GWT Service, ela é super importante por quê? Porque ela vai ser a classe que vai controlar como que vai ser para gerar o token, e o token vai ter o tal do as informações referentes ao username, as tais das claims, o que são as claims, se são ou não, se você tem é, é, se você tem a competência para acessar aquele recurso que você quer, então vai ter que analisar a claim. Segundo ponto, terceiro ponto, vai ver se o token está válido, se o token está expirado. Tem métodos ali de controle para fazer o extract claim. Até uma coisa bem importante aqui, ó, que eu vou colocar, que é isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, que é isso aqui, ó. Quando eu coloquei aqui para gerar o token, ele vai gerar o token ali. E aqui embaixo tem aqui, ó, extract username. E temos aqui o extract claim, ó. Tem aqui, ó, aqui tem extract claim, que é para saber o quê? Se o token está expirado. O token está expirado? O token tem um username válido? Por que eu estou perguntando tanta coisa aqui, ó? Porque quando você vai gerar o token, ele vai ter um username. Então você vai construir as informações desse token. Tem o quê? Você vai setar. De quem que é esse token? Para quem que vai? Ah, ele vai para um username. Use at, ele vai falar, em que momento está criando esse token? É agora. Quando que é agora? É agora, quando você solicitou. Você vai pegar o current time ali, por milissegundos, vai pegar a data, a hora, o dia, e aí você vai dizer quando que vai expirar. Quando que vai expirar? Ele vai expirar lá onde você definiu no Application Properties, que você vai fazer um cálculo de 24 horas. E aí você vai fazer a signing, vai pegar o getSignKey e vai aplicar o algoritmo 256, o hash dele. A gente sempre vai trabalhar no padrão hash 256, que é um padrão grande, que é aquele padrão do token
das 3 partes que a gente viu semana passada, que é praticamente inquebrável. Para você quebrar aquele token, você vai gastar muito esforço. Então, não é tão fácil assim para quebrar um token. E aí esse extract username é para a gente fazer o quê? Quando a gente precisa pegar o nome do usuário. Como é que está o nome? O nome vai estar onde? Vai estar dentro do token. Aí você vai usar essa função extract claim. Para saber se o token está válido, você vai fazer como? Você vai também pegar o extract aqui dele. Então, o token está expirado, tá aqui, ó, extract claim. E pode ver aqui, ó, eu estou usando essa função que a gente vai criar ali, para quê? Ela vai ter a condição de retornar tanto se o username, se o token está expirado, quais são as claims. E aí, como são 3 funções que eu estou utilizando, na vez de eu gerar 3 funções diferentes para mim pegar a mesma coisa que é o token, porque o token que carrega tudo. Só que o token ele tem que devolver para uma função do tipo boolean, para devolver para uma função tipo boolean aqui também. Aqui o string com username. Então são diferentes retornos. Como eu tenho diferentes retornos, aí o que eu faço? Eu vou lá e crio o quê? Uma função genérica. Lá dos primórdios da orientação a objetos, vocês viram isso. Que é o quê? É o famoso T. Quando você coloca esse T, é o tal do genérico. Você pode retornar qualquer coisa. Então, essa é uma das maravilhas. Até, assim, uma das perguntas que o pessoal faz aí em algumas vezes, em algumas entrevistas, fala assim, você trabalha com funções genéricas? Aí, às vezes, você está orando aqui, né, na porta, você fala assim, é o T, ó, é função genérica. Daí você fala o quê? Essa função pode ser usada para diferentes funções que têm diferentes retornos. Então, assim, é um jeito, né? Esse aqui, então, vocês vão criar aqui o arquivo properties e aqui o padrão, opa, vai, termina em 15 minutos, beleza. Aí, isso aqui, ó, a gente sempre vai trabalhar em milissegundos. Toda vez que vocês forem passar alguma coisa de horas, aí aqui está um exemplo, 24 horas equivale a esse número em milissegundos. Aí você, não, a gente que não vai guardar, né? Pode calcular na mão e tal, mas se você jogar na net, vai ter um calculador que vai te fazer isso aqui. Geração do token, daí eu deixei aqui. Né? Ok, gente? Temos bastante dados ali para, bastante passo a passo ali para a gente ir fazendo. Ok? Um GWT, só para a gente frisar, esse GWT aqui, qualquer token que vocês pegarem, inclusive do dia a dia na empresa de vocês, se vocês colocarem aqui, vocês vão poder descriptografar e ver o que está acontecendo aqui. Ó. Ele vai falar o algoritmo, né? O username dele, ó, admin, quando que vai expirar, né? Então, esse aqui que é a ideia aqui. Ok? Uma outra coisa, deixa eu ver. Não, é que esse secret dele aqui, ele fala 256 bits. Quando eu coloco aqui, deixa eu pegar aqui. Essa chave super secreta aqui, às vezes a gente pode ter a seguinte situação. Eu não vou ter essa chave guardada no projeto, tá? Ela vai estar em um outro repositório da empresa. Então, pode ser que um dia vai estar tipo no seu Keycloak, por exemplo, lá. Você pode ter um outro projeto, um outro tipo de arquitetura que vai estar ali definido, tá? Eu estou dando um exemplo de projeto para vocês aqui de segurança, tá bom? Essa aqui é a parte mais chata que vai ter dessa nossa conversa, ok? Beleza, gente? Temos aqui vários posts aqui que eu fui. A gente não vai fechar tudo hoje. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só publicar. Uhum. Eu vou aqui, ó. Daí, assim, o que que temos aqui, ó? Um dos objetivos também é fazer hoje. Deixa eu ver quanto tempo falta. Vai terminar, tem 13 minutos. Se você vai fazer login,
você vai precisar acessar um endpoint para fazer login. E aí vai cair na mesma situação. A gente vai precisar criar um endpoint de login. A gente vai utilizar um tal de Authenticator Manager, que é uma classe do próprio Spring. A gente vai criar esse GWT Service. Aqui é onde tem o maior esforço, tá? Para criar esse GWT Service, que é para gerar o token. Aí vocês vão criar essas classes aqui, tá? Que vai ter. Vamos ter que ter um DTO, por quê? Vamos ter que ter um DTO, onde ele vai fazer a requisição. Então, quando você vai fazer o login, você vai acessar o endpoint ali, você vai fazer um request. Quando você aperta o login ali, você coloca teu username e a tua senha ali naquele sistema, você aperta o botão do login, ele está batendo aonde? Ele vai bater nesse dito Alt Controller. E aí você vai criar esse Alt Request, que é o quê? Ele vai receber o DTO das informações. Ok, aí você vai criar um outro Alt Response, que é o quê? Você pegou o usuário, colocou suas informações, fez o request. Foi lá, aí quando ele devolver, ele vai ter o quê? Um Alt Response. E aí, quem que vai gerenciar tudo isso? É o tal do Alt Controller. Que daí você vai fazer o quê? Vamos criar também um controller para poder fazer o quê? É, utilizar os recursos do Authenticator Manager, do Security. A gente vai utilizar a nossa classe de serviço. Vai ter ali o quê? Um endpoint batendo no login, onde você vai passar as requisições nome e senha, vai vir aqui. Ele vai chamar o Authenticator Token, vai criar um usuário e vai gerar o token ali pra gente. Então é isso aqui que vai ver. Vamos ver aqui. Beleza? Não vai dar certo ainda de fazer todo o exemplo. Isso aqui eu só estou colocando o exemplo como é que vai ser o caminho feliz, mas ainda a gente não vai ver tudo isso aqui. Beleza? Então é isso aqui, gente, que eu estou colocando para vocês nesse nosso bate-papo aqui do encontro de Olá, tudo hoje ali desse nosso vídeo aqui de hoje. Vai ser esse vídeo aqui que a gente vai ver, ó. Token GWT na prática, criando autenticação com Spring Boot. Beleza? Ok? Podemos dar sequência nele então, gente? Daí ficamos para a gente fazer esse roteiro aqui hoje. Ok? Deixa eu passar aqui o link do roteiro. Eu vou abrir a entrega, daí ficamos assim, para a gente fazer a entrega até semana que vem. Pode ser? Até dia 30? Ok. Aí o que eu fico devendo para vocês? Eu tenho que fechar esse conteúdo desse roteiro para vocês poderem fazer todo o cenário e pegarem toda a receita boa. Mas, conceitualmente para a gente, para nossa avaliação do dia 30, fechamos até os conceitos de hoje. Ok? Beleza? Aí, mesma regra. Semana que vem, aí vocês podem fazer a folha de vocês de consulta. Conteúdo, gente. Se quiserem levar. Vamos fazer o seguinte: quer levar a ideia da última folha? Não sei se vocês têm guardado a última folha e mais uma nova. Fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem ali, tá? A gente vai passar por todos os conceitos que a gente trabalhou, tá? Beleza? Gente, fiquem à vontade então para começar, tá? A chamada termina daqui 9 minutos. Daí quando cair, daí eu libero daí um outro link, tá bom? Ok? Vamos fazer um intervalo aqui? 8h20 agora? Beleza? Aí eu mando outro link para vocês, tá? É isso. Até daqui a pouco, então. Fiquem à vontade. Aí a gente se volta. Falamos daqui a pouquinho, então. Da prova. Tem desde primeiro bimestre, tá? Aqui eu sempre falo que vem desde porque
o conteúdo ele se interliga, né? Não tem, quando fala em banco de dados ali, Hibernate vai estar ali junto, os conceitos de endpoints, tá? Acredito que é isso aqui. Eu ainda O tenho chamado como. do tema que eu tenho interesse É, a- o conteúdo ali. Pode falar, Felipe, acho que eu te cortei. Fique à vontade para falar. Fique à vontade. Eu ainda tenho, então, ó, eu vou fechar mais um vídeo. Oi. Agora tá saindo. Agora tá saindo. Eu desmutei algumas vezes, mas acho que o áudio não estava saindo. A prova ali é dia 4 mesmo? Ou é dia É, 30? dia 30. Ah, ó, lá vai eu de novo. É prova realizada no dia 30. Beleza. Ó, eu coloquei dia 10 e falei dia 4. Tá certo. Beleza. 30/6, que ali tá 30/7. 30/6, é verdade. Beleza. E pode ser utilizada para atividade as duas folhas de consulta? É só agonia mesmo. Aham. Deixa eu ver. Que ali na Tá. atividade parte 10 entregar. Beleza, beleza. É isso aí, tá? Tá certo em me corrigir ali, tá? Ah, isso aí. Tranquilo, então. Beleza. Valeu, Felipe. Aí, gente, então, eu tenho como meta ainda fechar a segunda parte desse conceito do GWT, mas eu não vou conseguir fechar com vocês até o dia da prova. Aí fica já oficializado que eu vou fazer essa outra rodada ali da gravação, do roteiro. E aí, assim, ele não é obrigatório, tá? Para quem quiser fechar ali. Para quem não quiser fazer ou para quem tiver sem tempo, mas aí fica assim, vamos curar um incremento aí para quem conseguir fechar a segunda parte, ele daí eu vou somar meio ponto na nota do segundo bimestre, tá? E assim, eu quero muito que vocês façam por um motivo. Para vocês fecharem o ciclo mesmo desse GWT. É, eu acredito que fazendo isso a gente fecha o ciclo do back-end. O bonito seria a gente ter feito muito mais coisas, né? Claro, o teste unitário ali ainda que faltou, mas pelo menos eu deixo vocês ir embora com o básico bem trabalhado ali, para quando vocês forem trabalhar em alguma posição como programadores, ali júniors ou estagiários, colocar como estagiário, daí vai para o júnior, e pelo menos que vocês saibam saber o que vocês estão fazendo ali. Pelo menos dar uma googada, perguntar para o chat GPT, o que vocês têm que perguntar. Porque a diferença maior entre eu e vocês o chat GPT vai orientar vocês. Os vídeos no YouTube vai orientar vocês. Mas pelo menos vocês têm que ter a vivência de conteúdo para saber o que vocês têm que pesquisar. Essa parte, tipo, do banco de dados ali que eu contei para vocês dessa entrevista, é, não é vocês porque vocês são novatos que vocês não sabem fazer isso. Tem amigos meus da minha idade, mesmo tempo de trajetória, que nunca mexeram com isso. Mas foi por quê? Porque os projetos que eles trabalharam não trabalharam com isso. Às vezes estão muito tempo numa mesma empresa, no mesmo projeto, fazendo a mesma coisa. E essa é uma grande crítica que eu tenho, assim, que vocês têm que conseguir sempre procurar ter novos projetos para trabalhar. Porque a gente fica muito tempo no mesmo lugar e acaba fazendo a mesma coisa sempre. Eu falei pra vocês já que a primeira vez que eu levei um pé na bunda foi agora, né? Nunca tinha levado. Já rodei várias empresas, mas sempre porque eu fui atrás de um outro lugar para trabalhar. Mas aconteceu que daí nesse eu levei um pé na bunda. E se tudo der certo, eu vou trabalhar em outro lugar, vou aprender outras coisas, ou achar um freelancer para fazer aí em paralelo, para aprender outras coisas. Então eu desejo mesmo assim que vocês tenham muito sucesso assim, na vida de vocês, sabe? Que vocês consigam aprender bastante coisa diferente, né? E então é isso sim. Eu quero que vocês vão embora daqui, pelo menos que vocês saibam que vocês viram isso aqui. Não vamos saber fazendo o mais difícil, mas a base que vocês vão ter, pelo menos vocês vão ter uma boa dinâmica aí do que dá para ver. Beleza? Então, isso aqui que a gente fecha então para o dia 30, tá? E vai ser o mesmo estilo. Eu vou deixar uma prova teórica, objetiva,
Vou julgar ali se vai precisar ter alguma matéria, alguma disciplina, alguma questão em aberto. Daí eu penso também se eu deixo em aberto alguma coisa, tá? Eu ainda não fechei a prova, tá? É isso, beleza? Eu vou salvar aqui e fica como publicado para vocês, entendeu? Eu coloco também ali no nosso grupo em paralelo do Zap. Eu vou continuar aqui, tá? Só vou fazer a chamada. Quem quiser sair, fique à vontade. Quem quiser sair e voltar depois, fique à vontade também, tá? Dia 23. Semana que vem, presencial, a gente se vê. Eu reforço daí no final de semana. João Victor Saz Almeida, se encontrem? Aham. Beleza. Vitor Augusto Ferreira Fala, Kluka. professor. Beleza. Vamos colocar aqui. Cauã, está aí, né? Cauã. Tava. Fala, professor. Tô aqui sim, professor. Beleza. Vou colocar aqui. Gabriel Schultz. Gabriel Schultz Vasconcelos. Não. Semana passada também ele não tava. Sabe se tá tudo bem com ele? Alguém tem notícias dele? Sofia. Sofia estava aqui no primeiro tempo. Vamos ver ela tá aí. Ela tinha entrado e tinha saído. O Schultz também, professor. Ele tava na aula ali e ele saiu. Ah, então, beleza. Ah, ele é o Gabs, né? Isso, aham. Beleza. Wesley Vilgino do Nascimento. Oi, Gabriel. Eu peguei aqui tua presença. Ô, professor. Eu tinha caído. Não, tranquilo. O Wesley Vilgino do Nascimento. Hoje não? Hoje não, né? André Henrique hoje não, né? Douglas. Aqui. Beleza. Gabriel Domingos Barbieri. Hoje Não, não, né? Gabriel Henrique, eles saíram na faculdade já faz desde o início do período do Verdade, Gabriel Henrique. Verdade. James. Kaique não, né? Luiz Felipe Dalbello. Presente, professor. Beleza. Tarik, não, não. Wellington Lucas de Souza. Hoje não, né? O Wellington tem aparecido faz tempo? Faz que eu não vejo ele. Tem, professor, tá tudo Tem. certo. Não sei por que Não. que ele não tá entrando aí nas Não, últimas aulas. beleza. Não, só avisa ele então que precisamos se ver semana que vem presencial e para ele fechar as pendências. se tiver. Ah, beleza, pode deixar. Beleza. Gente, quem tá fazendo em dupla, aí só dá também me dá o sinal de atenção que eu tenho que ver os trabalhos em dupla lá, tá? Eu sempre peço para vocês replicarem o mesmo código também, mas também qualquer coisa me manda mensagem. Felipe de Souza Machado. Presente, professor. Beleza. João Victor de Azevedo Ramos. Aqui, professor. Leandro Rodrigues Carneiro. Leandro Rodrigues. O Leandro Rodrigues tá aí, né? Tá aí. Ele só não tá falando, né? A Maria hoje não, né? Juan Lisboa Urique. Presente. Jonathan. Presente, professor. Daniel Aguiar. Aqui, professor. Beleza. Você tá com essa cadeira da imagem ou é a tua cadeira que tá aí? Tô indo pra Marte. Ah. Matias. Presente. Beleza. Ok.
Gente, eu vou continuar aqui, tá? Vou ficar aqui pra você umas 9h30, tal. Qualquer coisa, vocês me dão mensagem, tá? Eu vou ficar aqui, vocês ficam à vontade pra sair. Quem quiser ficar aqui, fica. Quem quiser sair e voltar, só mandar mensagem, tá? Beleza? Fechou, valeu, professor. Valeu. Até depois. Qualquer coisa. Valeu, professor. Valeu. Ô, professor, Oi. vai poder resuminho na prova? Ou não, Sim. nessa prova? Pode fazer 2 folhas lá de consulta. Quiser levar da semana da última prova também. Show de bola, hein? A maioria das questões eu vou deixar certeza que é objetiva. Aí eu ainda estou montando a prova. Eu combinei com a Ângela que eu vou mandar até essa semana aí. Posso mandar até sexta-feira ali para imprimir. E aí eu vou decidir se eu coloco com essa questão aberta também ou não, tá bom? Tranquilo, professor. Beleza, Beleza, então. valeu. Nada. Valeu, professor. Você também. Tchau. Até mais.